Luiz Ubeldia será técnico do São Paulo por mais tempo nesse ano de 2025? Para a gente debater esse assunto e outros do time do São Paulo, tenho o prazer de conversar com o Celso Rodrigues, da página Tricolor em Pauta, que é destinada a notícias exclusivas do time do São Paulo. Mas antes, faço convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Bom, Celso, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente fazer mais uma análise de torcedor que reúne a análise do jornalista com a de torcedor para a gente falar desse momento do São Paulo Futebol Clube. Fala, Luiz, é um prazer estar aqui, uma grande honra e sempre maravilhoso poder estar falando do São Paulo, um pouco tenso aí para essa estreia de Libertadores, mas vamos lá, que é a competição que é a cara do São Paulo, tem muita coisa para a gente conversar, e o Zubeldia não vai ter vida longa, felizmente ou infelizmente. Então, Celso, começando sobre Luiz Ubeldia, né, treinador que chegou em abril do ano passado, próximo de completar um ano no comando técnico, mas eu acredito que não vai durar por muito tempo, né, vem sendo bastante contestado, eliminado na semifinal do Campeonato Paulista desse ano e estreou com empate sem gols no Morumbi contra o time do Sport, recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro. Na sua opinião, o Ubeldia merece continuar no comando técnico do São Paulo por muito mais tempo? Olha, Luiz, eu vou ser bem sincero contigo, cara. Eu acho que o Zubeldia é um dos problemas do São Paulo. Para mim, ele não é o grande fator, o grande problema. Eu acho que começou... Vamos pela linha do tempo, né? No ano passado, quando ele chegou, em abril, foi um pouco, acho que quase um ano, tá para completar um ano agora em 2025, daqui a pouco vai completar um ano dele no comando. Ele pegou uma sequência de 12 jogos invicto, 11 jogos invicto, alguma coisa assim, até tomar aquela goleada para o Vasco, que... Tomar uma goleada já não é normal. Para o time do Vasco, que está numa crise de identidade eterna, é mais estranho ainda, mais inaceitável ainda, na minha opinião, que foi no ano passado. Aí ele teve a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, no qual, por conta de cartões, suspensões, algo que eu acho que ele exagera demais à beira do campo. Teve até um lance contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, em que o Caleri realmente ele sofre ali uma falta, uma carga, mas não é para o cara se destemperar, se descontrolar à beira do campo. Ele foi suspenso na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Quem ficou foi o auxiliar à beira do campo, que decidiu aos 44 do segundo tempo colocar o Nestor. Fez um 6 por meia dúzia ali e só. O time visivelmente cansado e a comissão técnica dele não fez nada. A comissão técnica dele, porque se o auxiliar, se fosse o Milton Cruz, fosse o Carlos Grueso, fosse o Max Cubeiras, é responsabilidade do Zubeldia. A gente sabe, Luiz, hoje, em 2025, tem um ali com tablet, com celular, com alguma coisa, alguma comunicação com o treinador. Não é o auxiliar que diz, eu dou autonomia para o auxiliar. Se ele dá autonomia para o auxiliar, parabéns. É uma burrice. Ele não falar, faz isso, faz aquilo, porque quem é o chefe, no final das contas, é ele. Se você tem um estagiário, se você é gestor de uma equipe, você pede para alguém da sua equipe fazer alguma coisa, ela não faz, ou faz mal feito, a responsabilidade é sua, certo? E o São Paulo não avançou contra o Galo, tomou aquele gol imbecil no último minuto, fez 2 péssimos jogos na Copa do Brasil. Na Libertadores eu acho que já foi diferente. Você pegou o time que, para mim, era, acho que incontestável, foi o melhor time do Brasil ano passado, que foi o Botafogo, e você caiu nos pênaltis, tendo a possibilidade com o Caleri de fazer um segundo gol e avançar no tempo normal, e aí, com todo respeito ao Peñarol, São Paulo passaria e faria uma final com o Galo, que o Galo eliminou o São Paulo, mas... Final de Libertadores, um jogo único, tudo poderia acontecer, poderia ser o São Paulo, poderia ser o Galo, mas foi o Botafogo. A partir dali, eu não acho que as 2 eliminações pesaram num nível que a torcida já estava pé da vida, querendo esganar o cara. Mas começou um processo de fritura de dentro para fora. Você vê empresários falando do trabalho dele no dia a dia. Quer dizer, o Carlos Belmonte vira e fala, depois de ser eliminado para o Palmeiras, que não, tá tudo bem, o trabalho do Zubeldia é maravilhoso. Aí você vê o Muricy indo em 288 podcasts falando que o Zubeldia é um cara legal. O Rafinha, quando era atleta do São Paulo, o Lucas, que fala sempre que ele é um técnico enérgico e tudo mais. Todo mundo falando bem do cara, dos caras que trabalham com ele. E aí empresário de jogador jovem fala dele, que acho que é um tema para a gente falar também, essa questão dele versus base e dessa coisa que estão criando do Zubeldia odiar meninos. Acho que é importante a gente citar isso também. Mas para mim começou um processo de fritura de dentro para fora. A torcida foi perder a paciência, na minha visão, em empates contra a Velo Clube, 3-3 em Brasília, empate contra a Inter de Limeira em Brasília. No campeonato estadual,
se a gente fez 2 grandes jogos, foi muito. Para mim, contra o Corinthians e contra o Mirassol. Contra o Mirassol, acho que até foi uma trocação franca. O Mirassol é um time que não tem medo de ir para cima de nenhum adversário, apesar de ser um time que está emergente, agora vindo da Série B. Sempre disputou o campeonato estadual de peito aberto, indo para cima dos grandes, tentando fazer o seu futebol, mas o São Paulo fez 2 bons jogos. Um ótimo jogo contra o Corinthians no Clássico, ainda na fase de grupos, e um bom jogo contra o Mirassol. Teve uns jogos finais ali contra o São Bernardo, na última rodada, e contra o Novo Horizontino, que se classificou para enfrentar o Palmeiras, foram decentes. Mas apresentar um bom futebol não apresentou. E um cara que tem à disposição Oscar, Lucas Moura, Luciano, Caleri. Uma coisa que eu achei que o São Paulo não ia ter, que finalmente tem, e tem 2, que é lateral esquerdo. Tem não só o Enzo Dias, que apesar de não estar bem no River, no São Paulo, estou gostando de ver o cara, e você trouxe o Wendel, que até outro dia era lateral de seleção brasileira, um cara que fez carreira no Bayer Leverkusen, no Porto, fora do Brasil, um bom lateral, ofensivo, técnico. Então ele tem peças, né? Ele não tinha ninguém na lateral direita, arrumaram o Cedric, que faz um feijão com arroz. Tem uma boa defesa. De volantes, infelizmente, perdeu o Pablo Maia. Mas ele tem material humano. Falar que o Zubeldia, não, esse elenco é limitado, ou técnico que vir vai tirar leite de pedra. Não, leite de pedra também não. Para mim, quem tirou leite de pedra foi 10 anos atrás o senhor Edgardo Balsa, que, coitado, está com Alzheimer, com os problemas de saúde, se eu não estiver enganado, foi homenageado recentemente. Esse tirou leite de pedra, porque chegar numa semifinal de Libertadores com o Denis no gol é uma coisa. Você chegar com o Rafael, que é um goleiro decente, apesar de algumas falhas em momentos decisivos para mim, contra o Palmeiras. Podem falar do VAR, que a gente teria muito que falar, pode falar do Vitor Roque, simulou, não simulou, mas o Rafael tem que olhar para o companheiro de defesa dele ali na pequena área, numa zona de perigo, você olha antes de dar o passe. Acho que ele não vai ter vida longa, respondendo, né, sendo um pouquinho mais sucinto aqui na resposta para você, ele não vai ter vida longa por conta desse processo de dentro para fora. A torcida agora, no meio do Paulistão, foi pegar bode do cara. E a gente está no mês de abril, que a gente foi Rogério Ceni demitido em abril de 2023, Carpini demitido em abril de 2024 para a chegada do próprio Zubeldia, e muito provavelmente abril, agora, daqui das próximas semanas, ele deve ser demitido. Acho que se ele fizer um grande jogo contra o Tadieres, São Paulo começar bem na Libertadores, as coisas podem melhorar. Mas é aquele cara que está tendo que matar um leão por dia. Enquanto ele não pegar uma sequência de 10 jogos invicto, vencer, né? Não adianta nada 10 empates. Mas você pegar ali umas 6 vitórias e uma derrota, 2 empates, enquanto não houver uma sequência positiva, ele não vai ter paz. E o time não está apresentando para isso. Contra o Sport, cara, eu juro para você, eu estava trabalhando numa tela e assistindo o jogo na outra. Com 2 minutos eu falei, pênalti, eu falei, 1-0 contra o Sport que está vindo da Série B, 1-0 aqui vai abrir caminho, vai fazer 2, 3, ou vai manter talvez um 1-0 por ser começo, por estar segurando para a Libertadores, e tudo bem. E não. E o time dele não apresenta recurso a não ser jogar bola na área. Quando você não tem o Oscar e o Lucas e tem 2 laterais, eu entendo fazer isso. Só que o tempo inteiro fica uma coisa previsível. Você consagra a zaga do Sport, você vai consagrar a zaga do Tadieres, se tiver esse problema, o Oscar aí talvez é uma dúvida, pode entrar no segundo tempo, pode entrar jogando. Eu acho que ele não vai ter vida longa por conta disso, por conta do próprio desempenho dele, das escolhas dele, do pensamento dele, mas muito desse processo de dentro para fora, dentro do São Paulo, empresários, de jogadores, não dos jogadores, né, mais maiores, Lucas, Caleri, esses caras não, mas acho que alguns donos de passe de jogador da base, jogadores que são de empresários que o São Paulo deve, talvez isso aconteça. Então eu não acho que ele tem vida longa, muito por conta disso. Ele e o trabalho dele, eu não demitiria. Eu não gosto dessa coisa de ficar trocando técnico igual troca de cueca. Não acho isso saudável em canto nenhum do mundo. Acho que você tem que dar uma temporada pro cara. Dá uma temporada e mostra seu serviço. Ele chegou em abril do ano passado, ele teve todo o Brasileirão, o restante ali da Libertadores, que ele pegou acho que do segundo ou terceiro jogo que o Carpini perde pro Tadieres lá, e aí depois, acho que na Libertadores, se eu não estiver enganado, do ano passado ele não teve nenhuma derrota. Ele perdeu nos pênaltis empatando com o Botafogo. Mas jogou mais ou menos contra o Nacional do Uruguai fora, tomou uma pressão. Pô, Libertadores você vai tomar pressão fora. Ainda mais de time Nacional do Uruguai, River Plate, você pode ganhar, você pode empatar, mas você vai tomar uma pressão. Então, eu não demitiria, mas ele está demitido. É questão de falar quando, é questão de falar, sacramentar, essa derrota, essa sequência, demitiu o Zubeldia. Bom, Celso, antes da gente falar de opções que tem no mercado, queria que você desse continuidade nessa questão da base, que você citou muito bem, que o Zubeldia não vem dando oportunidades para jogadores da base como o Rio Francisco, destaque da Copinha de 2025, que o São Paulo foi campeão contra o Corinthians no Pacaembu. Mais uma vez, eu gosto de traçar a linha do tempo toda, que para mim não é um erro que vai sacramentar se o cara é bom, se o cara é ruim.
Quando o William Gomes começou a despontar ali no ano passado, acho que teve um jogo, se eu não me engano, contra o Vitória, no Morumbi, que foi um time alternativo, foi um time mesclado, mas um time com o Eric numa ponta, que hoje está emprestado para o próprio Vitória, inclusive, e o William Gomes na outra, e os dois fizeram um bom jogo. Aí que o Zubeldia começou opa, eu tenho um menino aqui que talvez eu possa usar. Não usou em nenhum dos jogos contra o Atlético Mineiro, mas utilizou ele na semifinal, nas quartas de final contra o Botafogo. O moleque também tinha ido bem contra o Fluminense numa derrota também. Você via ali um talento que hoje está jogando no Porto? Pô, interessante. Não teve ainda a oportunidade de usar como um 12º jogador. Para mim, ele foi uma coisa que ele pecou fortemente com o William Gomes. Colocou direto no time titular, ao invés de 15 minutos de jogo. O Lucas está cansado. Na época, o Wellington Rato. Quem quer que seja que estivesse fazendo uma das pontas, vou colocar o William Gomes que joga nas duas. Não, parece que era 8-80. Ou o moleque vai entrar como titular, ou nem 45 do segundo tempo, o que para mim é um erro. A mesma coisa ele não fez com o Ria Francisco. Ria Francisco, no jogo contra a Portuguesa, no finalzinho aí no Campeonato Estadual, ele entra, faz um gol, o que você pensa? Agora esse moleque vai começar a entrar. Você tem Caleri, você tem André Silva, que são caras mais experientes, mas você tem aqui um menino para 30 do segundo tempo, posso estar ganhando, posso estar perdendo, posso estar empatando, eu vou colocar o moleque, eu vou dar a oportunidade, porque ele vinha numa ascensão, ele vinha fazendo uma copinha ali, e gol, e metendo gol de cavadinha, e personalidade. O moleque meter gol de cavadinha numa semifinal de copinha, beira inconsequência no bom sentido. Você vê que o moleque, esse moleque não tem medo. Você vai colocar ele numa Libertadores, num clássico, ele não vai ter medo. E não colocou. Para mim, outro erro do Zubeldia. Só que você colocar o Ria Francisco, você dá oportunidade agora pro Matheus Alves, que acho que o menino não entrou mal, é que primeiro jogo, Campeonato Brasileiro, primeiro jogo de Série A, óbvio que ele vai tomar umas decisões erradas, talvez queira mostrar serviço demais, ou tenha medo de mostrar de menos e acabar ficando tímido, acontece. Só que eu acho que o cara tem que dar oportunidade sequencial. Não pode você colocar ele hoje, dia 2 de abril, contra o Tadieres, e aí daqui só 30 dias. E o Zubeldia faz isso com vários atletas, principalmente da base. Só que há também um clamor público, um clamor popular da torcida de querer usar a base de todo jeito. Então vamos lá, o Ria Francisco, que é esse menino que é um bom centroavante. Você vai tirar o Caleri, vai colocar quem? Vai colocar o André primeiro, que está fazendo gols, que para mim, camisa 9 do São Paulo esse ano, o André Silva fez jogos melhores que o Caleri. O Caleri tem um pivô contra o Corinthians, um gol aqui, um gol ali e só. Tem 3 gols esse ano, que é um absurdo para um centroavante do calibre do próprio Caleri, do que ele mesmo já mostrou aqui no futebol brasileiro. Então você coloca o André, depois coloca esse menino. Celso, o que eu faço com o Caleri? Segura. Caleri é líder, é ídolo da torcida, segura 2, 3 jogos. Não fez. Não sei se por medo, por pressão ali do grupo, mas o técnico tem que tomar as escolhas que é melhor para o time. Não que é melhor para, não, eu vou desagradar aqui o Caleri, eu vou desagradar aqui o Lucas, se eu colocar o Ria Francisco. O técnico não pode ter esse medo, não pode ter esse rabo preso. E o Zubeldia parece ter. E aí você vê, você pegou um cara da Argentina, um cara que não era para ter esse vício aqui do futebol brasileiro, e o cara tá fazendo. Uma das poucas vezes que eu falei, nossa, o Zubeldia ganhou ponto comigo foi na escalação contra o Palmeiras no Allianz Parque, na semifinal, que ele colocou todo mundo. Colocou Oscar, colocou Luciano, colocou Caleri, colocou Lucas e falou, podem falar o que for de mim, mas coloquei todos os craques para jogar. Mas essa questão da base, para mim, ele não consegue mensurar direito a minutagem que ele vai dar para os meninos. Principalmente os talentosos, que é o Matheus Alves, que é o Ria Francisco, que esses tem que ter. O Patrick Lanza, que ele colocou, ele não tinha outro. Aí é fácil também, ele colocar o Patrick Lanza, porque ele não tinha outro lateral esquerdo. Ou era o Enzo, o Wendel ainda estava chegando, estava na questão da transição, né? O cara estava há muito tempo sem jogar, então é entendível você não chegar colocando o cara. Mas acho que o Zubeldia não tem essa gestão de minutos dos meninos que estão chegando, dos meninos que foram campeões da Copinha. Tanto que perdeu 2, né? O William foi vendido, o Moreira foi vendido. Pode ter sido contrário a ele, mas a gente não via ele, esse aqui vai ser titular. Só que há para mim também esse problema da torcida, você vai querer colocar o Rio Francisco, você vai ter que abrir mão do Caleri, você vai ter que abrir mão do André. O Matheus Alves, para mim, ele é o imediato do Oscar. Se o Oscar tiver qualquer problema hoje para enfrentar o Tadieres, você precisa colocar o Alves, que é um meia por um meia. Não adianta ser, vou colocar o Luiz Gustavo, o Marcos Antônio, o Bobadilha. É muita marcação e pouca criatividade. Por mais que seja um menino novo, você está trocando um meia pelo outro. E aí, o menino não tem condição ainda de jogar. Então, você vai ter que contratar um outro meia. Você vai ter que fazer... Você vira para a diretoria e fala, eu tentei o Oscar aqui, o Oscar não pode jogar todas, ou eu coloco esse menino ou a gente vai ter que ir no mercado. Mas acho que também existe um certo exagero. O erro, para mim, dele é não mensurar a minutagem. E ele cometeu, para mim,
acho que cometer um crime é muito forte falar, mas você colocar o William Gomes, bancar na quarta de final contra o Botafogo, no Morumbi, 35 minutos você tirar o moleque e colocar o Luciano, é muito jogar, ó, errei. Eu me precipitei, achei que o menino ia resolver. Óbvio que o menino ia entrar nervoso num jogo desse tamanho, mas espera até o intervalo, porque se fosse o Luciano, o Caleri, quem quer que seja jogando mal, ou pipocando, ou não indo bem, por 35 minutos contra o Botafogo, ele não ia tirar. Você não concorda comigo? Ele não ia tirar o Caleri com 35 do primeiro tempo. Aí o menino, você expor para 65 mil pessoas, e os 20 milhões de São Paulinos estavam assistindo, não existe. É você querer encerrar carreiras, e isso é uma coisa que eu tô com bode do Zubeldia até hoje. Essa questão de controlar a minutagem dos meninos. Tem que sempre colocar 15, 20 minutos no jogo, 10 minutos. Os que, óbvio, a gente também sabe que o jogador tem 18 anos, está chegando agora no São Paulo, o salário aumenta, aparece Maria Chuteira, aparece amigo que você nunca viu na vida, aparece parente pedindo carro, pedindo casa, pedindo empréstimo, que nunca viu na vida. É muita coisa para a cabeça de uma pessoa de 18 anos. Mas, para mim, é dever do técnico olhar para esse lado do menino também. Ele não tem que olhar o lado particular da vida do Lucas, que é um cara que está com a vida feita, Paris Saint-Germain, do próprio Enzo Dias, que acho que não teve carreira internacional, mas jogou anos e anos no River Plate da Argentina. Um cara desse está com a vida feita, óbvio. Em patamares de grana diferente de um Lucas, diferente de um Luciano, que jogou Corinthians, Fluminense, Grêmio, acho que jogou no Leganés da Espanha também. Você tem um cuidado com esses caras e você tem um cuidado com esses meninos que estão chegando agora. Eu odeio citar o Tele Santana de exemplo, porque para mim é um patamar muito grande que nenhum desses caras vai estar, mas eu gosto de usar o exemplo do Muricy. O Muricy chegava no ouvido de um chulapa, mesmo velho, mesmo macaco velho da bola, aquela coisa, tendo jogado fora do Brasil, falou, Chula, segura aqui, esse final de semana você vai pro Danone, nesse aqui eu vou precisar de você, nesse aqui você não vai, não perde o avião voltando da tua cidade. Então, para mim, falta essa questão com o Zubeldia, principalmente com os moleques. Parece que, não quer ajudar, não quer, coloca, dá o colete, já era. Não é assim. A gente sabe que o treinador hoje, ele lida tanto com o lado humano do cara, do que com a parte técnica ou com a parte tática. Bom, concordo com você, dá uma opinião rápida, eu acho que o Caleri hoje tem que ceder o espaço ou para o André Silva, né, que é o substituto imediato dele, e ter mais minutagem para o Rian Francisco. Vejo que o Caleri é muito importante na história do São Paulo, fez o gol da vitória importante contra o Flamengo, que deu a vantagem para o São Paulo decidir aqui no Morumbi, mas futebol é momento, né? Quem tiver no melhor momento tem que jogar. E para a gente dar continuidade, antes da gente falar sobre as opções que tem no mercado de treinadores, queria sua análise rápida sobre a posição do Luciano. Luciano é um jogador importante na história do São Paulo recente, né? Um jogador com passagem do Corinthians, mas ele tem mais a simpatia da torcida do São Paulo do que do próprio torcedor do Corinthians. Mas eu vejo que o Luciano vem atuando numa posição que não é a dele, sendo o homem da criação do São Paulo, e isso faz o São Paulo perder qualidade na criação. Quando o Luciano joga ao lado do Caleri, aproximando do Caleri dentro da área, eu vejo que o Luciano rende melhor. Foi assim que ele rendeu ao lado do Brenner, né? Naquele Campeonato Brasileiro de 2020, que o São Paulo acabou perdendo o título. Então eu queria que você falasse rapidamente sobre essa posição do Luciano, se você concorda ou não que ele tem que ser o criador desse time do Zubeldia. Primeiro que o Luciano não cria nada, né? Vamos ser sinceros. Eu vi um jogo, acho que foi São Paulo e Bahia no Brasileirão do ano passado. É que o Bahia também é desses que joga e deixa jogar, aí tem um pouquinho de liberdade na marcação. O Ferreirinha fez um facão perfeito, o Luciano deu o passe, o famoso L1 e triângulo no FIFA, no PES, né? Ele deu um L1 e triângulo ali, um passe por elevação, um passe de cavadinha pro Ferreirinha. Acho que foi a última vez que eu vi o Luciano armando alguma coisa na vida dele. Acho que nem... Bom, enfim. Tudo isso começou com o Rogério Ceni em 2023, naquela virada ali, quando ele ganha a camisa 10, que não sei porquê. Eu juro que até hoje, às vezes, eu tô com um pouquinho de dificuldade para dormir, 2h40 da manhã eu falo, por que do nada, eu tô quieto, eu tomo uma água, falo, vou dormir. Eu penso, por que em 2022 os caras deram a camisa 10 pro Nicão, vindo do Atlético Paranaense, que nem lá ele era o 10? Umas coisas que não dá para entender. Na virada de 22 para 23, deram a 10 pro Luciano, e o próprio Rogério tentou, de certa forma, transformar ele no engante, né, nesse 10. Que não é, nunca foi e nunca vai ser. A única coisa que o Luciano tem de um camisa 10, tirando o número, é o chute de média distância. Ele tem um chute forte de média distância que, se a gente for puxar na história do futebol brasileiro, Rivaldo, no futebol internacional, De Bruyne, geralmente um meia bom, tem um bom chute de média distância. É a única coisa que o Luciano tem de um 10, porque ele não sabe armar jogo.
A única coisa que o Luciano sabia fazer quando ele pega ela um pouquinho à frente do círculo central é abrir para o lateral esquerdo. É a única coisa. Ele não sabe dar um passe reto para chegar no Calleri e deixar ele em condição de fazer gol. Acho que no segundo ou terceiro jogo do Campeonato Estadual, o Oscar deu um desses para o Calleri, um passe reto para ele sair na cara do gol. O próprio Calleri se espanta, que ele não está acostumado. Quando ele joga ao lado do Calleri, dentro da área, próximo ali, para fazer uma última tabela, para finalizando ele é muito bom. Fazendo gol, ele fazendo a função de atacante, ele é muito bom. Você citou muito bem a dupla com o Brenner. Ora, um fazia mais o 9, outro fazia o 11, né, como diriam os antigos. Um fazendo mais centroavante, outro segundo atacante, um saindo mais. O Brenner ficava mais nessa de 9 e o Luciano saía. Se a gente for lembrar bem, o Luciano vinha, às vezes, buscar a bola no pé do Volpi com o Diniz. Ele vinha buscar a bola no pé do Volpi para sair jogando, porque o Diniz tinha uma confiança nele, tinha uma confiança por já ter treinado ele no Fluminense, o Luciano já sabia mais ou menos o que o Diniz queria, então fazia o que ele pretendia e ia lá para a área. Ele tocar, distribuir e ir lá para a área para alguém armar para ele finalizar, não ele armar para finalizar. E agora que você tem o Oscar, você não precisa mais disso. E o Zubeldia, para mim, ele acerta quando ele vai para o 3-5-2, só que no Allianz Parque, apesar de ter colocado o Luciano, de ter colocado todo mundo e falar, ó, eu vou para cima, não tô com medo de ser demitido ou não, vou para cima, vou enfrentar o Palmeiras de igual para igual, tanto que o primeiro tempo foi de igual para igual, até a questão do pênalti, que acho que nem vale a pena a gente ficar voltando nesse assunto, que já é uma coisa batida, e se os 20 clubes da Série A, os 20 da Série B, todas as federações reelegeram o Edinaldo, presidente da CBF, não venham reclamar depois de erro de arbitragem, de erro disso. Eu larguei. É uma coisa que eu sempre bati na tecla, erraram contra o São Paulo aqui. Eu não vou debater mais. Eu não vou falar mais de erro de arbitragem a partir do momento que os clubes são cara de madeira, são cara de pau, e falar, não, esse cara me representa, vou assinar embaixo. Aí depois é prejudicado, vai falar, a CBF precisa de mudanças. Pode ver. A gente está na primeira rodada, acho que daqui 2 ou 3 no máximo já vai ter um primeiro grande erro de arbitragem, o clube vai lá chorar, e a gente tem que lembrar, vocês elegeram aqui o Edinaldo. Mas voltando aqui para a posição do Luciano. No 3-5-2 do Zubeldia, se ele for colocar, o ideal seria Pablo Maia e Alisson, ou no caso Alisson e Marcos Antônio, Luiz Gustavo e Alisson, e aí nas alas, você ter o Wendel ou o Enzo Dias, você ter o Cedric e, pelo amor de Deus, Igor Vinícius não... E à frente, Oscar e 2 atacantes, esses 2 atacantes estão sendo Calleri e Lucas. Para mim, seria o André Silva e Lucas. O Luciano se ferrou aí para mim. Porque ele, na minha concepção, na minha visão, ele disputa agora a posição com o Lucas. E se ele disputa a posição com o Lucas, automaticamente ele está no banco de reservas para mim. Nada contra o Luciano. É tudo isso que a gente falou. Para mim, quando ele chegou, ele mudou o perfil do São Paulo, sim, de questão de atleta. Você tinha caras acomodados que iam para a entrevista no final do jogo e falando vida que segue. Vem um Luciano que fica inconformado. Um cara que sai, acho desnecessário ficar batendo em banco, chutar água, que às vezes sobra para o treinador que já está pressionado. Às vezes a treta do Luciano não foi com o Zubeldia que tirou ele, foi com a treta dele próprio de falar, puta, não joguei nada, não consegui fazer gol, e ele tem esse jeito, esse temperamento explosivo. Eu prefiro 10 Lucianos, 10 Luiz Fabianos, 10... aquele zagueiro André Luiz, que jogou no Botafogo, que tomou o cartão da mão do árbitro. Eu prefiro 10 caras desse no meu time do que 10 Rodrigos Caios, 10 Reinaldos, que são aquele cara, tentamos, demos o nosso melhor e já era. Eu prefiro caras como o Luciano. É meio excessivo? Não é para fazer isso que expõe o treinador? Não é para fazer, mas fez. Tá no combo do cara. Ele vai te entregar gol, ele vai te entregar isso, vai te entregar aquilo, vai te entregar raça, mas ele também vai entregar esses chiliques quando ele bem entender. Vai entregar chutes na bandeirinha que vão causar confusões porque tá no pacote do cara. Você contrata a pessoa, você não contrata só a qualidade boa dela, você contrata a parte ruim dela também. Nesse 3-5-2, ele para mim disputa com o Lucas, logicamente, o Lucas estando 100% física e tecnicamente, Luciano, banco de reservas, banco pro Lucas. Agora começar a inventar Oscar, ou inventar não, eu acho até que o Oscar desempenhou um bom papel contra o Palmeiras, que foi acho que o segundo jogo que ele fez essa função de segundo homem de meio campo, esse segundo volante, tinha feito contra o Santos num campo extremamente encharcado, que aí um cara de 33, 34 anos, que é o Oscar, meu Deus do céu, o cara nunca foi, né, esse jogador de pegada, esse jogador de chegar para o enfrentamento, você vai fazer o cara ir correr atrás dos meias do Santos, com 33 anos num campo encharcado. O Zubeldia, para mim, ali, errou. Contra o Palmeiras, não acho que ele foi mal, mas é você tirar ele perto do gol, você tira o bom chute que ele tem, você tira esse último passe que ele tem. Querer dar essa função de Pirlo pro Oscar, para o Luciano continuar de meio atacante, para mim é um erro. Deixa o Luciano para o segundo tempo, o Lucas cansou. Quando o Lucas cansar,
Lucas cansou, ó, 20 minutos 30 minutos do segundo tempo contra o Tadjeres. Lucas já fez um gol, já deu uma assistência, tá cansado? Aqui, ó, entra o Luciano. Que, pô, você tira um Lucas e você coloca um menino da base? Pode ir muito bem, pode ir muito mal. O zagueiro do Tadjeres, os marcadores do Tadjeres vão falar, é um tico aqui de São Paulo, vou chegar na madeira e o moleque vou mandar ele no alambrado, ele não vai querer fazer mais nada. Ele não vai querer se crescer pra cima de mim. Outra coisa é você tirar um Lucas e colocar um Luciano, que é outro cara experiente, outro cara que está acostumado com essas competições, está acostumado nesse nível de estresse. É quase um privilégio você ter um Luciano num banco para o Lucas. Só que ficar querendo colocar todo mundo, ninguém marca. Aí, para mim, gera um problema. Não gosto dele nessa função de meia. Acho que ele perde, a torcida vai ficar cabreira com ele, vai ficar com raiva dele, ele vai estar longe do gol, que não é bom para ele, e vai sobrar para o treinador. Por que colocou ele de novo nessa função? Sendo que agora ainda você tem o Oscar. Oscar não está disponível? Discutível você colocar o Luciano ali. O Oscar disponível, para mim, é uma coisa que eu só faria. Você está 43 minutos contra o Alianza Lima lá no Peru, 0-0. Você precisa empilhar atacante? Aí beleza. Traz um pouquinho o Oscar para trás, para ele armar, para ele jogar a bola na área, seja o que Deus quiser. E aí você empilha atacante, numa situação de emergência, não uma situação para iniciar o jogo. Vi coragem ali do Zubeldia no Allianz de querer fazer isso. Mas acho que em circunstâncias normais, é um desperdício para o Luciano e para o próprio Oscar, que os dois vão estar longe das suas funções ideais. Eu concordo com você. Antes da gente seguir o próximo assunto, né, os dois assuntos finais, eu também concordo com você. Apesar do Oscar ser esse jogador versátil, ele já atua assim no Xangai, na China, o Vitor Pereira, no Chelsea, em alguns momentos com o José Mourinho, eu vejo que parte muito no que você falou na questão de necessidade dele atuar como esse segundo volante. Nessa formação... Exatamente. Ele era mais jovem, ele tinha mais vitalidade, porque hoje para o cara ser segundo volante, a função que o Alisson faz, Richard Rios faz, é o tempo inteiro ali, vai e volta. Esse box-to-box, o cara de 33 não aguenta mais. Exatamente, né? E nessa formação de três zagueiros, eu vejo que quem acaba perdendo um pouco de espaço é o Luciano, apesar de eu achar que o Caleri já merece dar um pouco de oportunidade para outros jogadores. Dá para você fazer também esse esquema de três zagueiros com ou Luciano ou Caleri no ataque e colocar o Lucas um pouco mais avançado com o Oscar circulando no meio. Eu ainda acho que o São Paulo precisa de um cão de guarda. Eu acho que o Pablo Maia e o Alisson não voltaram na questão física ideal. O Pablo Maia até voltou a se lesionar. Eu vejo que falta ainda o cão de guarda para o time do São Paulo, que é o Luiz Gustavo, né? O Luiz Gustavo ainda não voltou ainda a ser a opção, né? É um cão de guarda já cansado, né? Exatamente, né? Falta essa opção para o time do Zubeldia. E para a gente já chegar nessa parte final, as duas últimas perguntas, opções de treinadores no mercado em caso de demissão de Luiz Zubeldia. Quem que você prefere para assumir o comando técnico? O Dorival Júnior de volta? Olha, vai ter. Eu sei que amanhã eu vou abrir. Amanhã, no jogo contra o Tadjeres, eu vou abrir live pré-jogo no meu canal. Vai ter um coro pró-Dorival Júnior. Eu não gosto dessa coisa de ficar voltando com o ex, trazendo o ex de volta. Chegou até a surgir uma possibilidade aí do Crespo, que também está se desligando do time que ele estava, ou se ele já foi demitido, já saiu. Alguma coisa do Crespo falar, negociar com o time brasileiro e não avançar. Já tem gente falando, o cara tá só esperando o convite do São Paulo. Gente, São Paulo do Crespo jogou bem só o Paulista, o resto das competições foi um horror. Libertadores foi medíocre, foi bem no segundo jogo contra o Racing lá e só. Os dois jogos contra o Palmeiras, medianos. Um campeonato brasileiro que, se não fosse o Rigoni, que jogou bem 1 mês e meio, 2 meses, não sei o que tinha acontecido também, até o cara ser demitido. Foi mal na Copa do Brasil, tava jogando bem contra o Fortaleza, mas aí o goleiro dele também entrega a paçoca, que era o Volpe naquele momento, e aí um segundo jogo desastroso. O Dorival, muita gente, quando a gente ganhou a Copa do Brasil no meu canal, falava, Celso, a gente ganhou a Copa do Brasil, muito legal, muito que bem, só que o Dorival não sabe jogar fora de casa. O time dele fora de casa é assim, o time dele fora de casa é assado. A gente viu aí aconteceu um negócio esquisito em Buenos Aires, né? Que uma coisa é perder de 1-0, 2-1, você tomar 4, com possibilidade de tomar 5, 6 da Argentina fora de casa, né? Eu vi o São Paulo perder para o América Mineiro com 2 jogadores a menos, o São Paulo com 2 jogadores a mais na ocasião, e perder. Um time que foi último ou penúltimo, se eu não me engano, do Brasileirão de 2023 com o Dorival.
Quer dizer, quem é o Dorival que vai ver? O Dorival que ganhou a Copa do Brasil, que foi muito bem, que para mim é um cara que, se quiser ir amanhã no Morumbi, se o cara quiser assistir todos os jogos, vai ser mais do que bem-vindo, que ele foi lá e colocou o quadro dele de campeão na parede. Se o cara vai lá, coloca o quadro de campeão na parede, acho que esse cara tem que ser bem recebido no clube. Só que por que voltar? Sendo que o próprio cara falou, obrigado São Paulo, vocês contrataram aqui todo mundo que eu pedi, vocês trouxeram o Eric do Ceará, vocês trouxeram o Ferreirinha, trouxeram esse, trouxeram aquele, e eu tô indo embora. E não é que eu tô indo embora para uma seleção brasileira, que acabou de ser campeã do mundo, não é que eu tô indo embora para uma seleção brasileira que tá tudo organizado, tá tudo lindo, não, era uma seleção brasileira que tava com o Diniz de tampão, o presidente que tinha acabado de retomar as funções por canetada de justiça, uma seleção que tava se humilhando pelo Ancelotti, que tá no Real Madrid, e pro cara sair do Real Madrid, ou tem que ser uma proposta absurda financeira, ou o cara meteu louco, ele fala, não, quer saber, vou largar tudo aqui porque eu quero uma aventura. Pro cara sair do Real Madrid, ele vai lá 8 da manhã, o jardineiro tá lá pontualmente 8 da manhã cortando a grama, não é nem jardineiro, né? Deve ser uma máquina, deve ser alguma coisa, tá tudo redondinho, tudo certinho, para ir para uma seleção brasileira que tá toda essa bagunça, o Dorival topou. Não tô falando que o São Paulo também não era bagunça nenhuma, porque a gente sabe que é. Só que ele acabou de ser campeão, até aqui, ó, toma aqui o contrato, São Paulo queria renovar com o Dorival, o contrato dele até o final de 2024, mas já queria antecipar uma renovação, ele quis ir para a seleção brasileira. Não julgo, acho que para o técnico brasileiro, o auge é a seleção brasileira, só que, pô, Luiz, olha como estava a situação. Como está, né? A seleção brasileira não melhorou em nada, né? Em questão, digo fora de campo mesmo, então não estou falando dos jogadores, não estou falando da geração, digo fora de campo. A gente teve aí um presidente que se reelegeu, a gente sabe da forma que se reelegeu, né? Sem concorrente, sem nada, eleição com uma pessoa só é uma coisa ridícula. E o Dorival foi lá e topou. Não estou falando que o São Paulo era exemplo de nada, mas o cara topou essa aventura, ele sabia o que ele estava fazendo. Eu não gostaria dele de volta por causa disso. Acho que precisa de um tempinho para apagar um pouco essa saída dele. É que muita gente tem memória curta, nem sequer lembra de como ele saiu, São Paulo querendo um projeto dele, a gente podendo, já teria aí a Supercopa com o Palmeiras, ia ter o estadual, ia ter ano de Libertadores, e o cara simplesmente falou, tô indo para bagunça chamada Confederação Brasileira de Futebol. Eu não gostaria. Acho que seria legal uma aventura com o segundo Castillo do Barcelona de Guayaquil, mas só pelo fato de ter eliminado o Corinthians também. Acho que taticamente ele fez um time interessante no Barcelona de Guayaquil. Se você me perguntar técnico brasileiro, cara, houveram algumas pessoas, algumas especulações de Tite, partindo do Conselho do São Paulo, que acho que beira o absurdo. Primeiro, porque ele é um técnico ídolo do rival. Segundo, não adianta você falar, o Zubeldia é retranqueiro, o Zubeldia é um cara que não gosta muito da base. E colocar o Tite, que é igual ou pior, é mais retranqueiro, é um cara mais defensivo. Desculpa, o Tite nunca, não gostaria de ver nunca no comando do São Paulo. Imagina toda a coletiva eu ter que ir lá ver a zona do quadrado da hipotenusa aqui da ponta, o extremo que desequilibra a Ferreirinha, começar a inventar nomenclatura que só existe na cabeça do Tite, eu não gostaria nunca. De nomes que estão disponíveis, eu tenho mais medos do que soluções, cara. Eu falei do segundo Castillo, mas porque seria um fato novo. Seria um cara que não tá no futebol brasileiro, um cara que tá fazendo um trabalho interessante no Barcelona de Guayaquil, mas também é um cara com pouco currículo. Eu não consigo te sacramentar um nome aqui. Eu falar, esse cara vai resolver todos os nossos problemas. Eu tenho um nome que é da minha preferência, que eu sei que eu nunca vou ver no São Paulo, por causa da questão financeira, que é o José Mourinho, que esse seria meu nome dos sonhos, né? Mesmo sendo retranqueiro, mesmo sendo essa escola Muricy da vida, colocar a escola Muricy para o José Mourinho, agora eu fui demais, né? Mas sendo esse cara que primeiro está preocupado em se defender e depois fazer o gol, eu gosto. Eu gosto porque eu vi aquele São Paulo do Muricy não sofrer e lá fazer 1-2-0 e acabar com o jogo. Esse seria o meu técnico dos sonhos, mas eu sei que infelizmente vai ficar só no sonho. Opções no futebol brasileiro tem, mas não é aquelas opções igual era antigamente. Mano Menezes, super vencedor no passado, Renato Gaúcho, super vencedor no passado, o Tite também, concordo com você, não daria a liga. Me julgue, mas eu aceitaria Renato Gaúcho. Só que é aquela coisa, você sabe que você vai dividir ele com a praia de Copacabana. Ele vai dar folga para o jogador e vai dar folga para ele também. E a questão do Renato, eu acho um excelente treinador. A questão, defensivamente, ele não consegue montar boas defesas. O Grêmio, vice-campeão brasileiro em 2023, uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Vai um pouco contra desse meu pensamento, mas ele é um cara que ele protege o jogador e os caras correm por ele. Você pode ver, o time pode estar uma draga, pode estar tudo errado, os caras não vão deixar de se dedicar para ele. Ele puxa muito problema para ele. O Caleri tá numa má fase, ele chega na coletiva e fala, é porque ele não viu meu DVD.
ele ia puxar, ele é o para-raio, uma coisa que o Muricy era muito bem, que para mim é uma qualidade no cara, ele querer tirar isso do grupo, é o oposto do que fazia o Rogério Ceni, por exemplo. O Rogério já via na coletiva, ó, eu pensei isso aqui, mas o jogador errou. Aí acabava dando aqueles problemas de grupo, a gente sabe que o jogador brasileiro, e infelizmente, principalmente aqui no Brasil, são mimados. Se não tá a maçãzinha cortada na diagonal, os caras vão chiar, vão reclamar. Acho que o Renato Gaúcho é um desses caras que, ó, eu vou trazer o problema para mim. Ele é um cara mais ofensivo, também vai totalmente oposto de um Mourinho da vida que eu gostaria, muito oposto de um Muricy que foi vencedor, mas ele é esse para-raio de merda. Ó, deu problema? Vai na minha comanda. Você vai disputar um Mundial com o Grêmio contra o Real Madrid? O cara tava sem os dois volantes titulares, tava sem o Arthur, tava sem o Maicon, um monte de problema, tendo que jogar o Jael, o Jael Cruel. O cara disputou um Mundial com o Real Madrid com o Jael. O cara tendo que ir pro Mundial com o Jael. É porque, ó, o Cristiano Ronaldo tem que ver eu jogando. Eu tenho que dar meu DVD para ele. O cara trouxe todos os problemas para ele. Ninguém da imprensa ficou falando dos problemas que o time ia enfrentar o Real Madrid. Acabou aliviando aquele grupo do Grêmio. Para mim, essa é a maior virtude dele. O único defeito, entre aspas, para mim, seria aquela besteira que ele fez no final dos anos 90 de assinar um negócio lá com o Fluminense. Ó, se vocês me pagarem, eu não vou pro São Paulo. Ir lá, posar com a camisa do São Paulo e depois falar, ó, tô voltando pro Fluminense. Mas a mesma coisa, o Oscar fez algo até pior do que o Renato Gaúcho e está começando a ser perdoado, mas por performance. Começou, chegou, fez 2 gols, deu 4 assistências. É um cara que, o Oscar, se tiver no final do ano 15 gols, 15 assistências, tiver números legais, a gente vai esquecer aquilo que aconteceu no passado. É a mesma coisa o Renato Gaúcho, um cara que teria que vir para pagar um vislumbre de uma imagem que ele deixou ali, uma imagem ruim. O Oscar saiu, botou no clube na justiça. O cara tem que voltar apagar essa imagem. Diferente de um Lucas, quando voltou, o Lucas tinha uma imagem a zelar, uma imagem de campeão da Sul-Americana, um menino formado no clube, que estava despontando, indo muito bem, vendido por um caminhão de dinheiro para o Paris Saint-Germain. O Lucas tinha uma imagem a zelar. O Renato Gaúcho seria um cara para vir e apagar aquela falha, aquele erro dele. Mas bom, exatamente. E sobre o Dorival Júnior, a última impressão é a que fica, né? Será que se ele vem ao São Paulo, faz um trabalho ruim, o prestígio que ele teve com a Copa do Brasil de 2023, será que vai ser apagado? Então, é complicado, né? Se eu fosse o Dorival Júnior, mesma coisa serve para o Fernando Diniz, dá um tempo, volta só em 2026. O trabalho na seleção brasileira do Dorival não foi bom, o trabalho do Cruzeiro do Fernando Diniz não foi bom, apesar da gente discutir se gosta ou não do estilo de jogo, mas é até questão de carreira mesmo, até para não se queimar em outros trabalhos. Foi o maior erro do Dorival pós aquele time do Santos também, né? Ele faz um grande trabalho naquele time do Santos, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, e começou a aceitar um trabalho atrás do outro. Um erro de gestão de carreira. O cara não pode ficar pulando de galho em galho, uma boa grana, mas, pô, olha o elenco que você vai pegar, olha o time que você vai pegar, a diretoria que você vai pegar, que talvez seja o mais importante, ver se os caras não vão te apulanhar, não vão atacar você pelas costas, apunhalar pelas costas na primeira oportunidade. O Dorival, o Fluminense agora demitiu o Mano Menezes, certo? Daqui a pouco você vai ver, Fluminense sonda Dorival. Se ele não tiver uma boa gestão de carreira, já for pro Fluminense, daqui 3 meses ele tá demitido de novo na primeira sequência de derrota, ou numa primeiro 3-0 que ele toma no Flamengo, ele tá fora. Essa questão do Dorival que você citou é importante. Ele sai do Santos, aquela rusga com o Neymar ali, depois de ganhar a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, acabou sendo chamado para apagar a fogueira, né? Em 2013, no Fluminense, não salvou, mas o Fluminense foi salvo daquela maneira que a gente conhece. Em 2014, salvou o Palmeiras do rebaixamento e depois teve trabalho no Santos, São Paulo, enfim. Ele só foi dar a volta por cima no Ceará, né, 100% na primeira fase sul-americana, para ir ao Flamengo ganhar a Copa do Brasil, Libertadores, e depois no São Paulo, que a gente já sabe o que aconteceu. 2010, 2011 no Santos, aí 2015 no próprio Santos, depois só 2022, Ceará, Flamengo e São Paulo. Você vê as lacunas aí do meio que ele treinou Inter, treinou Vasco, treinou Atlético Mineiro? E o Dorival, o Dorival, ele vai para o Atlético Paranaense 2020, vice-campeão da Supercopa do Brasil para o Flamengo, é demitido durante a pandemia e dá um tempo na carreira. Eu acho que esse tempo que ele deu na carreira foi importante para ele voltar e ser vitorioso. E, Celso, só para a gente não sair aqui do roteiro, eu quero falar um pouco sobre esse elenco do São Paulo, falar sobre as competições. Se você acha que esse elenco do São Paulo tem mais chance de ficar próximo de um título nas Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores, do que o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos que
tem muita questão da regularidade durante 38 rodadas? Eu acho que Campeonato Brasileiro, se você não tem dois caras por posição, dois caras bons por posição, você já não ganha. O São Paulo já começa errado, que tem o Rafael e um rapaz com uma barba muito boa, gente boa, que entende muito de carro, mas que não é o goleiro, que é o Jandrei. Se o Rafael amanhã quebrar a perna, quebrar o dedo, tiver uma diarreia explosiva, tem que pôr o Jandrei, que não é goleiro. Você vai pro lado, pra ala, né, como o São Paulo tá jogando esse 3-5-2, você vai pro ala direita, que é o Cédric. Faz um feijão com arroz, tudo bem, apesar de ter 33 anos ali, tá jogando direitinho, o reserva dele é o Igor Vinícius. Eu preferia dar oportunidade pro Mike, menino que veio da Copinha, ver se ele pode desenvolver, se ele pode ser esse jogador, aí beleza. Enquanto for o Igor Vinícius, o substituto que vai entrar no Campeonato Brasileiro, você tá perdendo tempo. Os caras chutam a bola o dia inteiro treinando, Luiz. Os caras treinam o tempo inteiro com a bola. O cara na pequena área, quase na marca do pênalti, rola para trás, dá uma chapadinha, só pelo menos pro goleiro sair na foto, não manda lá na Lua, não manda na estação Vila Sônia, não manda na estação São Paulo Morumbi. Chuta naquele retângulo com rede, pelo menos, né? Não precisa. Pode não fazer o gol que não é a dele, que é lateral, mas, pô, isolar ela também é demais. O São Paulo não tem um jogador por posição. Você tem ali para centroavante, o Caleri tá numa péssima fase, num péssimo momento, tem que ser cobrado, tem que sair. Você tem o André Silva, legal. Se não tiver o André Silva, você tem o Rian Francisco, que é um menino promissor, legal. Você não tem o Lucas, mas você tem o Luciano, legal. Mas você tira o Oscar, e aí? Você talvez tenha esse Matheus Alves, que é o menino que tá chegando. Na lateral esquerda, cara, lateral esquerdo talvez seja o... Lateral esquerdo e centroavante. As duas únicas posições que eu falo. A gente tem dois caras aqui. Você tem o Enzo Dias e o Wendel, e você tem de centroavante Caleri, André Silva e Rian. Por mais que o Caleri esteja no péssimo momento, se contra o Tadieres ele faz 2 gols, começa a desencantar, a gente sabe, centroavante precisa de 1 ou 2 gols para sair essa zica. E talvez saia a zica do Caleri. Eu ainda tenho esperança, apesar de achar que ele tem que estar no banco nesse momento. Você não tem um cara bom, 2 caras bons por posição. Se você não tiver isso, você não é campeão brasileiro. Se você não tiver um substituto imediato de mesmo nível, não dá. Então, brasileiro, São Paulo ficar entre os 6, deve ser o caminho mais natural, o caminho que eu espero. É o que eu espero do São Paulo. Se bem que você começa o campeonato empatando em 0-0 com o Sport em casa, vindo da Série B, já me causa uma péssima impressão. Mas vamos ver ao longo do campeonato, a gente não pode falar por uma rodada só, senão a gente está sendo alarmista. Agora, na Copa do Brasil, na Libertadores, eu já vejo diferente. Copa do Brasil, São Paulo em 2023, para mim, tinha um elenco um pouco, apesar de maior, um pouco pior tecnicamente. Você bateu o campeão, e bateu o campeão em cima de Flamengo, eliminando o Corinthians, eliminando o Palmeiras, que é um clássico, eliminou o próprio Sport nos pênaltis. Para mim foi um jogo... É louco pensar, né? Contra o Corinthians você passou no tempo normal nos 2 jogos, contra o Palmeiras no tempo normal, contra o Flamengo você é campeão no tempo normal, mas contra o Sport, lá nas 8ª você passou nos pênaltis suando. O São Paulo também gosta de dar perrengue contra times menores. Parece que o São Paulo, não, é um time que tá vindo da Série B, não leva a sério. Contra o Flamengo, contra esses times grandes, o São Paulo parece que dá uma acordada. Quando é um time menor, entra numa má vontade, parece que bateram um prataço de feijoada antes de entrar em campo, que é impressionante. Na Libertadores eu tenho perspectiva. Muita coisa precisa melhorar, muita coisa precisa se encaixar. Acho que esse primeiro jogo contra o Tadieres já pode dar um gostinho. Eu concordo com você, eu vejo o elenco do São Paulo desde os tempos de Dorival Júnior, com limitações no momento que você precisa substituir os principais jogadores. E o São Paulo perdeu o Rodrigo Nestor, perdeu o Michel Araújo, perdeu um Wellington Rato, jogadores que não eram titulares absolutos, mas eram importantes no decorrer do segundo tempo. Você ganha um Oscar, você ganha um Enzo Dias, você ganha um Wendel, mas ofensivamente eu vejo que o São Paulo perdeu um pouco de peças para poder mudar a partida no segundo tempo de jogo. Desculpa ter te interrompido. Antes você tinha um Rato ali do lado direito, ele marcava para um Lucas. Ele corria por um Lucas. Quando você tira o Rato e você tem que colocar o Lucas ali, é o Lucas que vai ter que voltar atrás do lateral. Tanto que quando o Zubeldia muda para o 3-5-2, eu vejo na direita Ferrarese, Cédric e o Lucas mais perto do Caleri, eu falei, finalmente, você tá dando liberdade pro craque, pro cara resolver, tanto ele quanto o Oscar, e do lado direito você tem alguém marcando para ele. Você tira um Rato, você tira um Nestor, você tira um Michel, você tirou esses carregadores de piano. Você tirou esses caras que pelos lados queriam fazer tanto a marcação e ajudar no segundo tempo, como você falou. Perdeu esse corpo de elenco. Óbvio, ganhou aí lateral esquerdo que não tinha de jeito nenhum. É o preço você também ter que liberar Eric, liberar Rato, liberar Michel Araújo, liberar Nestor para você ter um Oscar, que o patrocinador vai pagar só parte do salário, não o salário integral.
faz parte do combo. Ó, eu vou perder 3 carregadores de piano, mas vou ganhar um craque. Você tem que fazer esse equilíbrio. Aí, pô, vou ter que equilibrar com os meninos da base. Mas coisa que a gente comentou mais cedo, o Zubeldia tá falhando em fazer. Eu concordo com você. O São Paulo ele tem mais chance nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem essa questão de regularidade. Se você não for regular durante 38 rodadas, você não consegue sonhar com título. São Paulo, em 2023, foi campeão da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro só teve uma vitória fora de casa contra o Bayern de Rogério Ceni com gol de Caio Paulista. Então, é um São Paulo que não consegue manter essa regularidade, conseguiu fazer uma campanha até interessante, conseguiu a vaga direta nessa edição de Libertadores. Queria o seu palpite, a sua projeção para esse Talleres. Não passa um momento bom, é um time que foi vice-campeão argentino no ano passado, mas que nesse ano vem tendo uma sequência de resultados ruins com a eliminação na Copa da Argentina. Cara, o Talleres podia estar em último colocado no Campeonato Argentino, podia estar com metade do time no departamento médico. O São Paulo tem um problema para enfrentar o Talleres, que é aquele maldito daquele estádio que é em Córdoba. Parece que tudo se alinha. O São Paulo entra naquele estádio para jogar, parece que o universo fala: aqui vocês não vão jogar bem, aqui vocês não vão ganhar. Foi assim contra o Del Valle. Contra o Talleres ano passado foi o último jogo de Libertadores do Carpini. Ele perde o Rafinha, o Lucas e o Rato, tudo no primeiro tempo. Tem algum sapo enterrado em 3 cores, ali em vermelho. Pintaram um sapo de vermelho, branco e preto e enterraram naquele estádio. Brincadeiras à parte, acho que você começar fora de casa numa Libertadores empatando não é uma coisa ruim. Você tem aí um Alianza Lima, que é um adversário mais fraco, mais à frente. Acho que não é... Não vejo com maus olhos um empate, não. Acho que um 0x0, 1x1... Seria muito bom você já tirar esse mau momento, tirar essa péssima impressão no Campeonato Brasileiro contra o Sport, vencer fora de casa na Libertadores, seria o ideal. Mas por mais que o Talleres esteja num péssimo momento, eu não acho que o São Paulo vai conseguir os 3 pontos. Não acho. Mas gostaria muito, mas acho que vai ficar num 1x1, vai ficar num empate. Não vai perder também, mas acho que vai ficar num empate, vai ficar nesse mais ou menos. Só que, só para completar, essa primeira fase de Libertadores, acho que o São Paulo passa... Vai ser difícil, mas sem sustos. Não vai ser aquela coisa... Não vamos reeditar aquele jogo contra o The Strongest em 2016, que 1x1 no final, gol do Caleri, Maicon indo pro gol. Não acho que o São Paulo vai suar nesse nível. São adversários complicados, adversários que são experientes em Libertadores, mas não vejo o São Paulo fora da zona de classificação em nenhum momento. Apesar de achar que nesse primeiro jogo já não vai tão bem. Mais para essa mística que Córdoba tem contra a camisa do São Paulo do que qualquer outra coisa. Você citou esse jogo com o The Strongest de 2016. Foi a estreia do São Paulo contra o The Strongest no Pacaembu. Perdeu pelo placar de 1x0 e depois teve que se virar na última rodada, aquele jogo que o Maicon foi goleiro na reta final da partida lá na altitude da Bolívia. Posso dar uma informação errada aqui, mas se eu não me engano, é a única vitória, não sei se da história, mas no século XXI, muito provavelmente, é a única vitória de um time boliviano em solo brasileiro. Coisas que o São Paulo conseguiu proporcionar na era Leco, mas nossa, foi um show de horror. Perdeu o primeiro jogo de 1x0, aí foi dar os trancos e barrancos. Até hoje eu não sei como a gente classificou. E o São Paulo que conseguiu ganhar do River Plate, atual campeão da Libertadores, em casa empatou na Argentina com grande partida do Ganso, mas acaba sendo derrotado pelo The Strongers da Bolívia aqui em solo brasileiro. Antes da gente encerrar, Zubeldia perdendo para o Talleres, já será demitido ou ainda vai ter um pouco de respiro contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro? Só para a gente encerrar. Se ele toma 3x0 do Talleres, ele é demitido no vestiário. Se for uma perda numa circunstância, tiver erro de arbitragem, uma coisa mais afunilada, talvez não, talvez ainda tenha uma vidazinha. Agora, se tomar 2, 3, tomando assim, mais ou menos o que o Brasil tomou da Argentina em questão de jogo jogado também, aí ele é demitido no vestiário. Eu concordo com você. Bom, Celso, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente bater esse papo de São Paulo e abro as portas para a gente ter papos futuros sobre esse São Paulo que vai ter Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Eu espero estar aqui de novo quando chegar numa final de Libertadores, alguma coisa importante, se me convidar de novo. Bom, então é isso. Esse foi o Celso Rodrigues do Tricolor em Pauta
Canal exclusivo para notícias e análises do São Paulo Futebol Clube. Então é isso. Se você gostou desse análise torcedor, faço convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e seu compartilhamento para não perder nada que acontece aqui no canal Papo Técnico no YouTube. Então é isso. Até a próxima. Tchau!